Gente, eu vou colocar outra música, tá? Que essa tá muito doida, tá? Tchau. Na verdade, já volto. Tô pagando, gente. Tô olhando essas séries, só coisas novas. Toda vez que você tem banco, o corretor não só é, além de contar com o melhor banco para investir. Eu boto com música. Olha a tropa do Ítalo Santos passando na sua telinha. Cajado, tiro, coste, glock, tiro, mochila. Olha a tropa do Ítalo Santos passando na sua telinha. Olha a novinha, senta pompa. Olha a jogada que ela tem. Todo mundo sabe disso. A pegada que ela tem. Embora minha vida chora, quero te ver. Mas puta que só queixa, fica mais difícil, sabe? Mas os faz da vida, comemoração, que eu tô de volta, meu coração, ela na minha bota, se deu razão, que pegou, quem não pegou, pega na mão, que pegou, comemoração, que eu tô de volta, meu coração, ela na minha bota. Você vê lá, de cantinho, ela começa a lote de choque, sumo, não, emoção, a sua ação bonita, falou que ia me mostrar que não acelera, não, Italupeira, não para de cavalgar, Foi isso que eu disse, nada? É isso assim que o rachador faz. Ei, você é o rachador. Oi, gente. Tchau. Esse foi o vídeo.